Olá a todos, eu me chamo Matheus Moro Moutinho, ah, sou aluno da disciplina de métodos médicos para equações diferenciais, com o professor Regis Perotto de Quadros. Vim aqui apresentar então meu artigo final da disciplina, intitulado Estudo da Dispersão e Crescimento Populacional por meio da equação de advecção difusão com crescimento logístico. Eu faço parte da Universidade Federal de Pelotas, do programa de pós-graduação em modelagem matemática. Então, uma breve introdução. A dispersão e o crescimento populacional de espécies animais em ambientes contínuos são processos amplamente estudados na ecologia. Por quê? Porque devido a uma grande importância na compreensão da dinâmica de populações e ecossistemas. Esses fenômenos, eles são influenciados por diversos fatores, entre os quais tem a movimentação direcionada, a advecção, a dispersão aleatória, a difusão e o crescimento populacional, que muitas vezes pode ser descrito por modelos logísticos. Então, a combinação desses processos vai fornecer uma base robusta para a gente modelar a dinâmica espacial e temporal de populações. Então, a compreensão detalhada de todas essas dinâmicas vai ser crucial para prever como populações vão responder a alterações no ambiente, sejam elas de origem natural ou antrópica. Aqui, então, eu trouxe duas citações. Então, a primeira, de 2001, que fala que mudanças climáticas, fragmentação de habitats, introdução de espécies invasoras e políticas de manejo ambiental podem impactar significativamente a distribuição e a abundância de espécies. Já a segunda, de 2002, fala que modelos baseados em equações diferenciais parciais, como a equação da advecção de fusão com crescimento logístico, têm sido amplamente utilizados para descrever e prever padrões de dispersão e densidade populacional. Então, a gente, olhando para esse contexto todo, a gente pensa? Então, o nosso trabalho ele vai ter como objetivo apresentar e resolver a equação da advecção de fusão com o crescimento logístico, utilizada para modelar a densidade populacional de uma espécie animal ao longo do tempo e do espaço. Então, a formulação matemática desse modelo, ele vai considerar a interação entre os processos de advecção, difusão e crescimento populacional, permitindo descrever a variação espacial e temporal dessa densidade populacional. Então, para resolver numericamente, a gente vai utilizar o método das diferenças finitas, que é uma técnica amplamente empregada nos métodos numéricos devido a uma simplicidade e eficácia na solução de equações diferenciais parciais. Então, vão ser apresentados os passos de discretização e a formulação do esquema numérico, os resultados obtidos por meio das simulações que a gente vai fazer. Então, como acontece a dinâmica populacional, então, que a gente vai utilizar? O nosso exemplo, então, nesse artigo é uma dinâmica populacional de peixes migratórios em um rio. Então, ele é um caso relevante e frequentemente estudado na ecologia aquática. Então, como acontece essa dinâmica desse rio? A gente vai ter a advecção, porque os peixes eles são transportados pela correnteza do rio. E esse movimento direcional é uma característica comum em ecossistemas fluviais, onde as correntezas vão ditar a distribuição espacial das espécies. A difusão ela vai estar na dispersão aleatória, que ocorre devido à interação com a turbulência da água, variando conforme a morfologia do rio e as condições hidrológicas. Já o crescimento logístico, a gente vai ter a taxa de crescimento populacional, que depende da densidade inicial, da capacidade de suporte do habitat, que vai ser determinada pela disponibilidade de recursos, e a taxa de reprodução dos peixes. Então, a nossa metodologia. Então, a equação da advecção de fusão com crescimento logístico é dada por essa primeira equação apresentada, onde o U depende de x e t e a densidade populacional. O v vai ser a velocidade de advecção, o d o coeficiente de difusão, o r a taxa intrínseca de crescimento e o k a capacidade de suporte do ambiente.
A gente vai usar então o método explícito para resolver numericamente. Discretizamos o t, que é o tempo, e o x, que é o espaço, em passos finitos. E a fórmula discreta é apresentada logo abaixo, essa segunda. Então, para resolver numericamente essas duas equações, a gente vai utilizar o método de diferenças finitas usando a linguagem Python. E a gente pretende que o nosso resultado mostre a evolução da densidade populacional de peixes ao longo do tempo e do espaço no rio, que vai ser esse, então, o nosso cenário. Então, o nosso cenário, ele é um rio com uma correnteza constante que transporta os peixes à advecção, enquanto eles se dispersam aleatoriamente em difusão, como apresentado anteriormente, e vão se reproduzir localmente, que seria o crescimento logístico. Ah, o objetivo, então, é modelar como a densidade populacional dos peixes vai evoluir ao longo do tempo e do espaço, considerando a população inicial concentrada em uma parte do rio. Então, o que a gente vai ter? Ah, os nossos parâmetros aqui, como o comprimento desse rio vai ser 10 quilômetros, a velocidade da corrente 1 km por hora, o coeficiente de difusão 0,05 km quadrados por hora. A gente vai ter uma taxa de crescimento de 0,3, uma capacidade de suporte de 100 peixes por metro, e a nossa condição inicial vai ser uma concentração de 50 peixes por unidade em um trecho de rio entre 25% e 50% de comprimento. Ali a gente vai ter uma simulação de 10 horas, dividida em 1000 passos, em 10.000 passos, não, desculpa, em 1000 passos, e uma condição de contorno ali onde não vai ter entrada nem saída de peixe nas extremidades. O nosso rio, então, ele vai ser dividido em 200 pontos no espaço. Então, aqui, o resultado aqui nesse nosso gráfico, ele mostra a evolução da densidade populacional de peixes ao longo do tempo e do espaço no rio, considerando os efeitos de advecção, difusão e crescimento logístico. Então, dá para a gente perceber que a densidade populacional de peixes é alta em uma seção central do rio, entre 2,5 e 5 quilômetros ali, e zero no restante. Então, isso vai representar uma população inicial, o tempo zero ali em azul, concentrada, como se os peixes começassem agrupados nessa região. À medida que o tempo avança, os peixes são transportados na direção do fluxo do rio, que o nosso modelo é da esquerda para a direita. Isso faz com que o pico de densidade se mova ao longo do rio no tempo. Os peixes vão se dispersar aleatoriamente em ambas as direções ao longo do rio, alargando a distribuição da densidade populacional. Isso vai fazer com que a concentração de peixes diminua no ponto central e a densidade se espalhe. Nos tempos iniciais, então, a densidade inicial permanece concentrada, mas começa a se mover rio abaixo devido à advecção. Quando o tempo é intermediário, a densidade se espalha significativamente ao longo do rio devido à difusão. Então, o crescimento populacional vai se tornar visível nas regiões onde a densidade inicial era menor, mas ainda positiva. Em tempos longos, ali no final já, a densidade populacional vai se distribuir mais uniformemente ao longo do rio, embora ainda exista uma tendência de transporte na direção do fluxo. Então, o que a gente conclui? Então, o nosso trabalho é desenvolver um modelo matemático para descrever a evolução da densidade populacional dos peixes migratórios em um rio, integrando os processos de advecção, difusão e crescimento logístico. Então, o desenvolvimento desse modelo apresentado vai refletir uma população de peixes migratórios, como eles respondem a correntes naturais e a capacidade de dispersão aleatória no ambiente aquático, juntamente com a reprodução em função da capacidade de suporte ambiental. Então, aqui nós temos as referências bibliográficas utilizadas nesse artigo. Muito obrigado.